Paulo, boa noite a todos. Como costume, eu vou fazer uma leitura para a gente poder fazer uma meditação, uma ambiente, e do Deuteronômio de Paulo Franco, de capítulo 5 de João de Anjos. Use da medida de tolerância para com o próximo, conforme a espera se receber de alguém que não é controla. Ninguém existe na terra de hoje que nasce sem espíritos, sem terror, sem tormentos, gerando aflições quando desejava acertar e produzindo sofrimento quando tentava apaziguar, necessitando compreensão e com efeito tolerância. Assim, seria hoje a tolerância de forma a poder automaticamente. Fechar os nossos olhos, para a gente poder vibrar com a espiritualidade, nesse momento de autorizar que nós queremos. E vamos respirar profundamente para que a gente possa perceber todas essas vibrações amorosas, dessa casa que envolve toda a espiritualidade, dos nossos mentores. E assim, ao levarmos os nossos pensamentos para o futuro do nosso Mestre Jesus, pedimos a espiritualidade com o nosso amado Jesus, esteja presente, envolvendo-nos com o teu carinho, com o teu amor, com a tua paz, que possa estar sempre em nossos corações, abrindo nossas mentes para nós aprendizados, para que possamos almejar a nossa evolução espiritual. E assim, Senhor, pedimos para que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos para receber os ensinamentos e as reflexões que hoje nos trabalhamos e possam nos auxiliar no nosso dia a dia e na nossa autotransformação. Assim seja. Assim seja. Esse tema hoje, falando sobre a mediunidade. E aí, antes de tudo, eu queria deixar para vocês o seguinte: quando a gente escolhe um tema, para a gente poder trazer aqui no estudo, então a gente procura sempre pesquisar os livros, que o doutrina nos traz, às vezes alguns artigos que tem na internet, outros livros também de outros estudos, que nos traz. E procurando por esse tema, eu achei um estudo e foi assim, na hora que eu vi o estudo, eu achei assim, é isso que eu queria trazer, porque é um tema que envolve certas polêmicas e tal, então eu acho que veio esse molde que eu queria. Então eu optei, deixar claro aqui, que eu optei por trazer esse estudo da Patrícia Mello, nome da palestrante do estudo, e ela segue um estudo direcionado baseado no livro Rodeio de Banda, do Chico Xavier, O Invisível, de Léo Peri, e é claro, de obras básicas que nós temos aí do Espiritismo, que é o livro dos Médicos e o livro dos Espíritos. Tá? Então, assim, deixar bem claro que eu optei por replicar esse estudo de hoje, tá? E, na verdade, os créditos não são deles, da Patrícia Mello, tá? Deixa eu dar um esclarecido, porque depois não falar assim, igual, né? Então, quando a gente diz e fala que foi de alguém que a gente está fazendo o estudo, eu estou deixando claro que não é meu estudo, tá? Então, assim, é um tema que é muito discutido, não é discutido na atualidade. É discutido desde sempre. Só que, praticamente, de formas equivocadas, Era isso que se discute equivocadamente, a questão da verdade média, quando as mulheres eram consideradas bruxas, que tinham mediunidade. Na época de Jesus mesmo, os profetas, todos que trouxeram várias profecias para nós. Então, assim, é um tema que já vem de muitas décadas, muitos séculos, milênios, vamos colocar assim, mas que, de uma certa forma, é curiosa, traz curiosidade, principalmente para quem não é do doutrina.
Porque tem aquele estado que fala que às vezes a pessoa não vem pela dor, vem pela dor, né? E às vezes no momento de dor, quando às vezes algumas pessoas procuram uma casa espírita, elas vêm sempre querendo falar, querendo uma mensagem importante querida, né? Elas vêm mais pelo lado, né, da famosa mediunidade, né, que atrelado, né, ao espiritismo. Só que hoje, assim, eu trazer um entendimento sobre a questão da mediunidade, né, dos tipos de mediunidade que tem, né, dessas formas. E quando a gente fala, né, desse tema, um tema assim, a gente tem que ter muita responsabilidade em falar dele, principalmente porque nós estamos trazendo aqui para pessoas encarnadas que estão aqui presentes, desencarnados que estão do outro lado da tela assistindo, e temos também os desencarnados que a espiritualidade traz, né, para que possa estar aqui aprendendo junto com a gente, para melhorar nessa evolução na vida espiritual. Então, é uma responsabilidade, né, que nós temos para poder trazer isso que nós estamos aqui assistindo, né, como desencarnados, como desencarnados. Tá bom? E aí eu queria fazer uma pergunta de início aqui. Queria que vocês respondessem. Quem de vocês é médico? Todos nós. Todos nós. Isso aí. A pergunta é justamente jogar essa questão do entendimento da mediunidade. Né? Então, na verdade, assim, todos nós que estamos aqui, encarnados, desencarnados, somos médicos. Nenhum de nós que não somos médicos. E aí a gente precisa entender que a base, né, dessa mediunidade se liga à questão dos espíritos, né? Porque muitas pessoas não acreditam na existência dos espíritos, para muitas pessoas da religião. Mas, como eu falei, tem a curiosidade. Se a pessoa lá fora vê um vídeo, às vezes uma psicografia, né, alguma coisa assim, acredita naquilo ali, então por que não acreditar nos espíritos, né, na existência dos espíritos? E aí, a gente começa falando lá no iníciozinho do livro dos médicos, Kardec, ele começa, né, com a reflexão, e ele vem falando assim, que talvez essa questão da ignorância da existência e inexistência do espírito se dá pela ignorância mesmo da verdadeira natureza, né, da espiritualidade. E aí, lá no iníciozinho, na primeira pergunta do livro dos médios, a primeira pergunta que tem é: há espíritos? Essa é a primeira pergunta que tem lá no livro dos médios. Há espíritos? Então, gente, daí quando a gente fala, né, sobre que são médios, que é uma mediunidade, né, nós precisamos responder essa pergunta de Kardec. E aí, os próprios espíritos respondem. A dúvida do que concerne na existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente, são figurados como seres à parte da criação, de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem a história dos romances, apenas as conhecem através dos contos fantásticos com que foram acalentadas em criança. Então, as pessoas, né, que não são espíritas, elas não compreendem essa natureza, né, dos espíritos. E aí também essa ignorância de achar que essa questão desses seres está totalmente à parte da questão da criação, né, do mundo, da criação do universo. E aí acham que não há necessidade da existência desses espíritos. Mas, como não haver espíritos, como não haver almas, né, se nós estamos aqui? Né? Uma forma mais completa, né, de se dizer que existe seria essa. Então, nós espíritas, quando nós começamos a estudar um pouco da doutrina,
para nós é tão reveladora, né? Nós entendemos que os espíritos, né, nada mais são do que nós mesmos. Só que nós somos espíritos que estamos aqui, atualmente nessa terra, e estamos envolvidos por essa veste, né, por essa roupa, por esse envoltório material. E os outros espíritos, né, desencarnados, não, eles não necessitam dessa veste. Ou seja, né, a ideia de que a gente faça, a partir do momento que a gente tem a ideia de que nós temos um espírito, temos uma alma, ela está justamente fundada na existência do ser. E se dá de um princípio assim, de que há uma inteligência. E a inteligência é justamente o espírito. Porque tudo que nós aprendemos aqui, gente, nós levamos com a gente. Né? O doutor Léo Luiz foi médico aqui no nosso material. Quando ele desencarnou, ele atuou como médico também no plano espiritual. Nós temos o Dr. de Menezes, como temos muitos outros. Então, tudo que nós aprendemos aqui, ele fica, a real inteligência, o real aprendizado, fica no nosso espírito, né? Nosso espírito não é na nossa matéria. A nossa matéria, então, né? Nosso corpo se vai, né? Virando pó, né? Vamos colocar assim. Então, vou pensar assim, se existem espíritos, e nós estamos num plano, nós temos que saber que o universo ele é imenso. E assim como nós pensamos assim, no Sol como uma estrela entre milhões, milhares de estrelas que tem no universo, nós podemos dizer que o nosso plano aqui material, a Terra, também, né, seria um plano entre diversos milhares de planos que existem nesse universo. Deixa eu ver se está aqui. E aí, lá em João 14, versículo 12, no capítulo 3 do Evangelho sobre o Espiritismo, tem um exemplo para a gente. Jesus disse, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. E aí, há vários entendimentos, né? Para quem acha que só existe a terra, o céu e o inferno, vai achar que a morada do Pai é o quê? A terra. Não é. A morada do Deus criou o quê? O universo. A morada do Pai é o universo. Ou seja, existem várias moradas na casa do meu Pai, está mais do que dito aí, esclarecido que existem várias moradas nesse plano. E aí nós estamos neste momento, nesse planeta Terra, né, passando por esse momento de transição, mas ainda estamos vivendo as nossas provas, as nossas expiações, mas existem espíritos mais evoluídos que estão em outros planos, assim como existem espíritos menos evoluídos em planos mais anteriores, que são essas várias moradas, né, que o nosso Pai tem. Portanto, se há várias moradas, tem que haver vidas nessas moradas. Assim como há na Terra, tem que ter essas moradas também, né? Então, claro, assim, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos trocando, né? Nós vamos sendo movimentados nesse universo. Então, se nós evoluímos, nós vamos ter um plano mais evoluído. Dessa forma, nós podemos compreender, né, pelos terapeutas da escrita, das 5 espíritos que se esclarece tanto, sim, isso é um fato, os espíritos existem. Por todos os estudos que nós vimos, por todos os ensinamentos que nós temos todas as semanas aqui, em todos os estudos durante a semana, está mais do que explicado que é um fato de que os espíritos, eles existem. Né? E, embora nós estamos aqui, não existem espíritos vivendo em outros morais. Né? E nós, como espíritos, nós temos a
necessidade para a nossa evolução, nós temos a necessidade da comunicação. Da comunicação, da convivência, né, um com o outro. A gente aprende, né, um com o outro. Seria muito fácil, a gente não conseguiria evoluir se nós fechássemos o nosso casulo e não convivêssemos com o outro. Vamos imaginar assim, é muito cômodo, né? Eu entrar na minha casa, ficar lá vivendo o meu espaço, da forma que eu quero viver, fazer todas as minhas regras, sem ter que, né, conviver com outras pessoas, debater com outras pessoas. E isso é que ajuda muito no nosso envelhecimento, porque nós temos que saber respeitar o nosso próximo. Então, temos que saber a hora de falar, a hora de calar, né? A hora de ouvir. Então, e essa comunicação faz parte da nossa evolução. E é por isso que nós, espíritos encarnados, né, diretamente, diferentemente daqueles habitantes que nós temos aqui na Terra, os animais, né, vamos colocar assim, são de outros planos, né, de outros reinos, vamos colocar. Nós temos a voz da inteligência, que fala com todos nós. E essa voz, é através dessa voz, que nós nos comunicamos, nos relacionamos com os outros. E essa convivência, é a partir dessa convivência que nós conseguiremos evoluir, né? Sair da estagnação, nós vamos evoluir a partir disso. E se não fosse essa convivência, né, um com os outros, nós não chegaríamos aqui no lado material e muito provavelmente nós não desenvolveríamos, né, uma forma de evolutiva, né, na mesma velocidade que essa comunicação nos traz, né, nessa troca de aprendizado. Então, se existe essa relação entre nós, que somos encarnados, por que não existe essa relação também com os desencarnados? Né? Nós temos aí os queridos que já partiram daqui da Terra, que estão lá no plano espiritual. E muitas vezes, até na própria, durante a evolução, né, do mundo, teve necessidade de várias manifestações para que chegasse até a população, justamente para esclarecer alguns pontos, né, sobre esse mundo, né, esse mundo evolutivo que nós estamos. Então, essa evolução, ela existe e ela acontece em todo o tempo. Tanto com nós encarnados, como com os desencarnados. E aí, a gente, vou lembrar lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, né, onde Kardec pergunta, né, para os nossos amigos espirituais se os espíritos eles podem ter alguma influência, né, sobre os nossos pensamentos e sobre os nossos atos. E aí a espiritualidade ela responde muito mais do que nós imaginamos. Né? Elas incluem até o ponto que elas podem até nos dirigir. Então, até coloquei uma imagenzinha aqui, do lado vocês podem perceber, né, pessoas no ambiente onde tem, né, vamos colocar assim, bebida, cigarro e tal, porque nesses locais são locais mais propícios para aqueles espíritos lá que podem influenciar, principalmente as pessoas na hora que estão ali numa vibração ruim, uma vibração negativa, né? Então elas são a todo momento ali, elas podem sofrer, né, essas influências aí. Então a gente precisa ver bem, né, que essa relação com o plano espiritual ela é uma resposta para aquela pergunta que eu fiz para vocês lá no início. Quem aqui é médico? Né? Então, a Zé respondeu, todos nós. Né? Porque se nós estamos aqui relacionando o tempo todo, né? Seja maior ou menor grau, seja maior ou menor percepção, né, que nós temos, com o mundo dos espíritos, aí com certeza, né, nós podemos usar essa expressão, porque fica, de uma certa forma, assim, parecendo que existe uma separação, né? Plano material, plano espiritual, eles vivem lá
lá, nós vivemos aqui, não, nós vivemos todos juntos. Nós estamos aqui neste momento, não é só nós encarnados que estamos aqui assistindo esse estudo de hoje. Nós temos vários amigos espirituais presentes aqui e necessitados de ouvir o que está sendo dito aqui hoje. Né? Por isso que é tudo uma casa espírita, é tudo programado. Porque a partir do momento que é feita a programação aqui, no plano espiritual, ele se programa lá também. Né? Para poder trazer aqueles necessitados daquele momento que necessitam ouvir aquela palavra. Então é muito importante, né, que a casa espírita esteja sempre aberta, sempre proposta aos trabalhos. Quem viu nosso lá os mensageiros, viu o Paulo, que a espiritualidade até o plano B, né? Quer dizer, teve o plano A, né, teve a gente dirigir a casa espírita, e no final, quando deu errado, teria o plano B, que era a partir da esposa dele, como é que você queria, com aquela proposta, né, da esquerda para que sempre fosse. Então, assim, cada casa espírita é um ponto de luz, uma luz muito forte dentro desse planeta para poder iluminar tanto os encarnados como os desencarnados que aqui vem, né? Então, gente, esse estudo também, ele faz a gente lembrar da importância e da necessidade de nós entendermos, né, de que todos nós somos médios, todos sem exceção, né, nós somos médios. E possamos também compreender que a mediunidade ela tem um grande objetivo. Tem vários objetivos, mas o maior deles é o de servir. O grande objetivo, o maior objetivo da mediunidade é o servir. Por isso que às vezes a gente fala mediunidade com Jesus. E Jesus foi o maior médium que existiu aqui na Terra. Né? E ele teve várias mediunidades, como a caticura, a gente vai ver um pouquinho sobre ela. Então, assim, a mediunidade, ela é uma faculdade para todos nós, para nós nos atermos, né? E nós temos que trabalhar, temos que servir aqui neste mundo. Seja para não só os encarnados, mas para os desencarnados também, porque às vezes tem uma necessidade até maior. Tá? Então, muitas vezes a gente vê assim, algumas pessoas que têm aquela mediunidade mais ostensiva, né? Vou colocar assim. Essa mediunidade ela tem aquela capacidade, né, de às vezes ver, de escutar, de a cura, né? Tem vários tipos de mediunidade. Mas essa mediunidade, gente, ela é desenvolvida através de nós, né, em algumas fases de nossa vida. Quando as crianças, por exemplo, vou colocar assim, até os 7 anos de idade, elas ainda estão muito ligadas, muito conectadas com o plano espiritual. Então, assim, acho que a maioria dos pais aqui vão lembrar, porque até nessa fase, mais ou menos, algumas crianças têm aquela mania de ter aqueles amigos invisíveis, né? Meu menino era... Ele dava nome, tem crianças que falam nome, que falam de onde veio, né, quando falam porque são os amigos invisíveis. Porque eles têm, né, até os 7 anos de idade, eles ainda têm essa conexão com o plano espiritual. Essa semana, por coincidência, eu estava assistindo um vídeo no Instagram de um pai filmando, até nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil. Filmando o menino, ele andando dentro de casa, e o menino falava assim: não, pai, senta aí no meu coleguinha daí. Aí ele pegou saindo assim, pelo final e falou assim: meu Deus do céu, essa casa está mal sobrada. Eu falando assim, porque ele não tinha esse entendimento, ele filmou e colocou na internet, né, esse acontecimento, né, com o filho dele. E durante a fase adulta, a partir dos 7 anos, a gente perde um pouquinho, né, essa conexão com o plano espiritual. Mas aí, conforme é feita o nosso plano encarnatório, tem um momento da nossa vida que vai ser aflorada novamente essa mediunidade, né, gente?
né? Seja o tipo de mediunidade que for. E essa mediunidade, gente, embora todos nós somos médios, mas médios intuitivos, né? Quem nunca teve aquela impressão assim, às vezes vai sair de casa, não sei se eu vou, se eu não vou, eu acho, nossa, não vou com vontade de ir, né? Ou não, não vou passar nessa estrada porque eu tenho medo de passar nessa estrada. E às vezes não houve essa intuição, depois acontece alguma coisa e fala assim, se eu tivesse ouvido a minha intuição, nada disso teria acontecido. Né? Então, essa intuição é a primeira das fases da mediunidade. Né? Então, todos nós temos essa mediunidade intuitiva. Tá? Mas tem aqueles que têm outro tipo de mediunidade mais forte, né? mais aflorada. E essa mediunidade, gente, ela vem como um plano encarnatório, como uma prova para a gente passar aqui. Tá? Uma prova ou até uma forma da gente poder servir, da gente ter mais o lado do outro, se pôr mais do lado no lugar do outro. Porque a pessoa que é médium, quem vai concordar comigo. A partir do momento que você tem uma vivência com a espiritualidade mais explorada, você consegue visualizar coisas, não da gente, porque a gente vai lembrar, né, dos acontecidos das nossas vidas passadas, só quando a gente se enganar. Mas você está ali para servir àquele que necessita de uma comunicação naquele momento, né, de uma orientação. Então, você passa a ter uma outra forma de ver a nossa vida, né, a gente ver como que as coisas acontecem. Então, muitas coisas que talvez a gente faria se não fosse os médios, não tivesse essa visão, a gente passa a não fazer, porque a gente tem uma compreensão muito maior, né, do plano espiritual. E para essas crianças, né, que tiveram um momento de mediunidade, depois perderam, ficaram só nessa mediunidade intuitiva. Outra forma também seria uma fase mais, quando a idade estiver mais avançada. Tem aquele estado que fala que quando a pessoa chega a uma certa idade, ela volta a ser criança. Então, é basicamente isso, porque quando ela chega a uma certa idade, é como se ela fizesse uma reconexão, né, dasse assim, tirasse, né, no seu plano, na sua mediunidade, e tivesse novamente essa reconexão com o plano espiritual. Então, às vezes, a criança, lá até os 7 anos que teve essa conexão com a espiritualidade, perdeu depois durante alguns anos, quando chega a uma certa idade, elas podem retornar, recomeçar essa conexão com o plano espiritual. Tá? O livro Roteiro, né, o Emmanuel, ele traz para a gente que, antes de tudo, é preciso compreender que tanto quanto o tato é o alicerce inicial de todos os sentidos, a intuição é a base de todas as percepções espirituais. E por isso mesmo, toda inteligência é médium das forças invisíveis que operam no setor de atividade regular em que se coloca. Então, ele reforça aqui que o maior dos sentidos, né, de todos os sentidos que nós temos, assim como aqui, a gente tem o tato, né, que é um dos sentidos mais o alicerce, né, inicial de todos os sentidos, a intuição é essa base da mediunidade. É a partir dessa intuição, né, que a gente começa essa percepção, né, espiritual que nós temos. Ou seja, né, aqui praticamente nós todos possuímos, né, essa percepção, essa base mediúnica, né, e
como eu disse, né, quem passou por alguma experiência assim, né, de incluir algum acontecimento, ou de que não deveria fazer alguma coisa, né, para evitar algum mal. Então, nós temos essa base. E muitas vezes, às vezes a gente não ouve, né, essa intuição e muitas vezes ela como base, né, de comunicação com os espíritos, ela acaba nos orientando em várias situações, né, nos guiando, né, em algumas situações. Então, muitas vezes nós passamos por cima dela, né? Nós não a respeitamos, nós deixamos ela de lado e isso acaba, muitas vezes, nos prejudicando. Então, nós temos essa comunicação o tempo todo inteiro na nossa vida. O tempo todo ela está presente, né? E quanto mais, né, nós estivermos com os olhos abertos, né, com o coração, com os ouvidos abertos para essa orientação intuitiva, mas nós vamos melhorando, né, a nossa faculdade de mediunidade. Tá? Então, claro, gente, para a pessoa fazer parte, né, de um grupo mediúnico, ou ele percebe que tem essa percepção, ela tem que estar sempre estudando. Tem que participar da classe espírita, tem que estudar muito, tem que ter compreensão, porque antigamente, assim, a pessoa não é como a gente estava pensando, mas falando sobre esses planamentos espirituais, né? Isso sempre existiu. E antigamente, desliga e liga de novo. Antigamente, essas sessões mediúnicas, elas eram praticamente abertas, né? Para todo mundo. Só que você acabava virando tipo assim, como se fosse um teatro, né? As pessoas iam para assistir, e não iam para aquela um objetivo real, que é, né, essa mediunidade, essa coisa que Deus deixou para nós, né? Então acabava se tornando uma coisa meio que alegórica, né? Aquela teatro, todo mundo participando, né? Então, com o tempo, com os estudos, né, que foram feitos, e as pessoas estudando, uma modificação, né, do espiritismo, as instituições, né, do Kardec, através das literaturas, né, dos espiritistas que trazem para nós, a gente vai entendendo muitas outras situações que nós temos que não é assim, né? Não é uma besteira aberta para quem não tem entendido. Então, gente, essa reconexão com o mundo espiritual, ela vai aos poucos se ampliando. E hoje nós temos aí, cientificamente falando, vários relatos, né, dos próprios cientistas de coisas que estão estudando e vão vendo no dia a dia e vai sendo comprovado. Por isso que o espiritismo não é só uma religião. A religião já tem filosofia e a ciência também. Né? Então, a partir disso vai sendo provado, através de muitos estudos de outros cientistas, né, essas bases do doutrina espírita. E dessa comunicação, né, que é tão benéfica para a gente, tão proveitosa, e que pode não, né, o intuito dela é nos fazer instrumento do bem. Né? Então, a pessoa que tem essa mediunidade, ela é instrumento do bem. Tá? E, como eu disse, a mediunidade ela serve para que nós possamos ter essa oportunidade de melhor servir, né, a população, o plano material. Então, como eu disse, nós somos médios o tempo inteiro. Claro que temos aquelas, como eu falei, mais extensivas, né? E a Deus do Espírito, né, que nós vamos realizando um trabalho espiritual.
espiritual mais organizado, vamos colocar assim, né? Esse médium extensivo, quando você fala assim, tem um médium que ele pode ser de cura, de comunicação. Ele não é um médium extensivo, gente, só que ele é da casa espírita, não. Ele é um médium extensivo no seu lar, no seu trabalho. E é por isso que eu falei que é muito importante o estudo. Porque quem é médium, assim, não pode ter o seu trabalho na igual lá no início, né? Quando foi de Paulo, né? Que foi trabalhar você vai ver que ele via chegando de aposentadoria, né? E ninguém mais via. Só ele está vendo pelo de Paulo, não, Chico, né? E obviamente as pessoas chegando e ele achando que era pessoas e não, era a mediunidade dele. Então, com o tempo, né, aprendendo sobre o caminho, ele foi sabendo como falar aquilo melhor, e fez saber separar o que era material e o que era espiritual. E assim, a partir desse momento, nós temos que saber assim, que esse médium tem que ter um compromisso, né, de se colocar a serviço da espiritualidade e perceber a conexão que ele tem com esse plano espiritual. E às vezes, em algum determinado local público, talvez muitas pessoas aqui já aconteceram, chegar uma pessoa do nada com algum problema e precisava, às vezes, só ser ouvida. Né? Às vezes, algum conselho, você chegar, ouvir um pouquinho, falar, passar uma palavra amiga, às vezes até um abraço, né, que ajuda essa pessoa. Isso não é por acaso. A espiritualidade, muitas vezes, em algumas situações, tem pessoas necessitando de alguém para dar um auxílio. E às vezes, por esse lado intuitivo, a espiritualidade vai chamando. Né? Chamou a Mara não quis ouvir, chamou, ele não quis ouvir, vai indo, até que chegou na Zezinha que ouviu e foi lá e ajudou. Então, por isso, gente, é muito importante a gente estudar e a gente dar, né, essa importância, ver bem essa intuição, né, do nosso lado, por meio dessa intuição que nós temos, por meio dessa percepção, nós podemos ter canais que vão se abrindo aí à disposição da espiritualidade para ajudar cada vez mais. Né? E aí, em relação aos médios expansivos, lá no livro dos médios, explica várias categorias. São duas categorias, na verdade. Nós somos os médios de efeito físico e os médios de efeito intelectuais. Só que dentro dessas duas categorias, nós temos vários médios, vários tipos de mediunidade. Só voltando que eu acho que eu acabei esquecendo do plano, dentro desses médios expansivos, nós temos, né, várias pessoas, né, que nós conhecemos no nosso meio, mas mais conhecidos nós temos os brasileiros, né, Chico Xavier e Divaldo. Chico Xavier, gente, aos 5 anos de idade, ele começou a ver e conversar com a sua mãezinha que havia falecido. Né? Então, a mãezinha lhe dava muitas instruções, muitas orientações de como ele vivenciar aquele momento, aquela fase difícil na vida dele. A mãe dele havia desencarnado, então foi separado dos outros irmãos e ficaram cada um com um parente. Ele contou com a madrinha, que cuidou dele, e que ele passava por muitas situações difíceis ali. Sua mãe era seu consolo, né, que conseguiu conversar com ela e muitas vezes, né, e Divaldo, também aos 4 anos de idade, ele descreve a sua avó, que o filho, né, começa a vida dele nessa passagem. Ele conta com detalhes, né, descreve a sua avó com riqueza de detalhes. E todos que estavam próximos ficaram perplexos com aquela descrição dele, porque ele não tinha conhecido ela, e ele se colocava, a mulher se colocava na frente dele, ele podia descrever a roupa, né, os adornos que ela utilizava,
e assim não deixava dúvida alguma de que aquela criança de 4 anos de idade, de fato, estava vendo a sua avó naquele momento. E aí, voltando aqui onde eu estava, que os médios de efeito físico e efeitos intelectuais, nós temos os médios ressentidos, né? Os médios que sentem a presença dos espíritos, que são capazes de reconhecer se são bons ou ruins e até mesmo suas características. Só, gente, aí eu volto a falar, né? O médium, para ele poder ter essa característica de conseguir saber se aquele espírito que está ali é aquele que está se dizendo ser mesmo, se é um espírito do bem, um espírito do mal, esse médium, ele tem que se doutrinar, né? Tem que estudar. Ele tem que estudar e tem que estar ciente das suas capacidades para ele poder tentar distinguir bem essas características, tá? Porque nós temos no plano espiritual, infelizmente, espíritos que têm tentando enganar a gente justamente para prejudicar. Então, é muito importante para quem é do médico ter esse estudo para poder ter essa visão. Temos os médios videntes ou clarividentes. Esses médios têm o dom de ver os espíritos, então, vale lembrar que o médium não vê com os olhos, mas com a alma, né? Possibilitando que eles tanto vejam, independentemente de estar com os olhos abertos ou com os olhos fechados. Então, não é ver com os olhos, eles vão ver com a alma. Temos os médios de efeito físico, os paranormais, de forma consciente ou inconsciente, não dominados pelo espírito. Eles também é médio de cura, esse gênero consiste principalmente no dom que certas pessoas possuem de curar, não simples toque, olhar, ou mesmo gestos sem utilizar qualquer medicação. Os maiores médios de cura que nós tivemos foi Jesus, né? E até tocar a veste dele, né? A mulher foi curada. Então, os maiores médios de cura que nós tivemos foi Jesus. Temos os médios audientes, os médios que são aqueles que conseguem apenas ouvir a voz dos espíritos que se manifestam de forma interior ou exterior. Temos os psicógrafos, que de forma geral eles conseguem transmitir a ideia de pensamentos dos espíritos por intermédio de escrita. Temos médios de inspiração ou irradiação, que consiste em escutar mentalmente ou incluir algo, mas se diferencia na clarividência, pois neste caso o médium não escuta claramente a voz do espírito. A inspiração é algo mais sutil. Às vezes as mensagens se misturam aos pensamentos do próprio médium, sendo isso uma forma de mediunidade mais difícil de se identificar. Temos os médios psicofônicos, temos os médios psicofônicos, que é um tipo de mediunidade mais conhecida, que é a chamada de incorporação, né? Eles possuem a habilidade de emprestar o corpo e a voz. Então, uma mediúnica, né? O que mais acontece é esse tipo de mediunidade, essa psicografia, né? E é onde consegue. Nós vimos no filme do Divaldo, né? Que esse incorpora o corpo do médium e consegue transmitir a mensagem, né? Com a voz. Os médios audientes, psicólogos e psicofônicos são os mais importantes. Então, gente, nós tivemos momentos, né, onde algumas mediunidades de efeito físico, né, também nós temos esse tipo de mediunidade, e quando o Kardec começou a fazer as reuniões, né, pensando no plano dos espíritos, nós vimos na mesa, né, que girava, a cadeira saía do lugar, então esse é o tipo de mediunidade de efeitos físicos. E nós temos aí
história, lá na 1848, por causa das irmãs Fox, né? Elas ligaram para estudar com a casa lá nos Estados Unidos e de repente começou, né, a ouvir batidas na casa, os postes se mexiam e tal. E naquela época, por não haver, né, esse estudo, essa discussão, né, que hoje nós temos, através da codificação do Espiritismo, tornou-se assim, uma polêmica, né, foi uma grande polêmica da época. Eles achavam que era alguma coisa assim, algo incompreensível, né? Estava acontecendo ali na casa e gerou aquelas coisas sobrenaturais, miraculosas, né, da época. Então, eu entendi que hoje, né, nós entendemos tudo isso que acontece. Organizar aqui, que eu fui falando um negócio lá, que eu não estou entendido aqui. Bom, então, lá no livro No Invisível, do Leon Denis, ele fala que o médium ele é um agente indispensável, cujo auxílio se produz as manifestações do mundo invisível. Então, mais uma vez, trazendo, né, através das publicações, né, da doutrina espírita, nos trazendo aí sobre a mediunidade. E aí fica aquela perguntinha, né, para todos nós, né, se todo mundo tem médium, por que alguns desenvolvem, né, ou induzem essa mediunidade sensível? E a resposta vem justamente aí, né, nesse livro invisível aí, né, onde fala desse agente que é indispensável de produzir essas manifestações, porém, né, cada um de nós, antes de reencarnar, que eu já falei lá atrás, que volto a falar, nós trouxemos, né, nós assumimos, né, essa missão do plano material. Então, às vezes a gente assume em forma de expiação, em forma de tarefa, de missão. Então, esses médiuns já vêm determinados, né, no pré-encarnatório, e eles deveriam ter esse tipo de mediunidade. Claro, gente, que nós já vimos vários casos aí, alguns médiuns que às vezes vêm com essa mediunidade mais aflorada, porém quando chega aqui, muitas vezes ele não aceita, não quer desenvolver essa mediunidade em si. E acaba se perdendo. Nós temos grandes exemplos aí de alguns médiuns, recentemente o João de Deus, que é o médium que fazia cirurgia, e eu falo assim porque a minha irmã, nós tivemos lá na casa da Diana, a gente já foi e fez cirurgia com ele, e realmente não sente. Eu tive cariacica um dia, e assim, teve surpresa que ele me chamou na hora, ele uma tesoura desse tamanho assim no meu nariz, não senti nada. Infelizmente, né, ele acabou se perdendo nesse processo evolutivo dele. E aí, gente, quando acontece esse tipo de coisa, quando o médium não aceita essa mediunidade que ele recebe, quando ele se perde, né, ao longo da sua existência, a própria espiritualidade, e aí ele perde, como a gente diz, uma existência, né, porque ele veio no intuito para poder passar por um processo evolutivo, onde ele poderia servir através daquela mediunidade, e perdeu a existência, né, às vezes por pouca coisa, por coisas materiais. Então, quando a gente se liga, quando a gente se apega a muitas coisas materiais, a gente se afasta cada vez mais do plano das coisas espirituais. Então, é onde a gente muitas vezes acaba, ou as pessoas acabam perdendo essa existência justamente por isso. Tá? No livro Roteiro também, Emmanuel vem dizendo o seguinte, que a mediunidade, pois, para o serviço da revelação divina, reclama estudo constante e devotamento ao bem,
para o indispensável enriquecimento de ciência e virtude. Então, mais uma vez falando do que eu já falei com vocês lá atrás, né? Então, olha só, reclama estudo constante, né? Não é porque a pessoa sente a intuição, ou viu, ou estudou, vai ficar naquilo ali. Porque hoje, gente, nós temos, no mundo atual, nós temos várias pessoas que trabalham com casos de esquizofrenia ou de outras doenças mentais, que na realidade é uma mediunidade que a pessoa tem, né? Então, às vezes, por falta de um estudo, por não querer, às vezes, aceitar aquele momento ali, a mediunidade dele, acabam sofrendo esses tipos de transtornos que são tratados como transtorno mental. Né? E ele também fala o seguinte, que a ignorância poderá produzir indiscutível e belos a consagração sistemática ou progresso de todos os fenômenos. Mas só a noção da responsabilidade, a consagração sistemática ou progresso de todos, a bondade e o conhecimento conseguem materializar na Terra o movimento definitivo da felicidade humana. Então, ou seja, nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para o nosso progresso espiritual. Se nós não aceitarmos, né, aquilo que vem da gente, a gente tem mania de reclamar muito, né, de tudo que acontece com a gente, então a gente acaba não conseguindo dar esse salto evolutivo. Então, muitas vezes, né, por esses equívocos morais, a gente acaba atrasando, né, esse processo evolutivo, não aceitando isso que nos foi dado, não, gente. Nós pedimos para o, como eu falei lá no início, quando a gente vem com uma mediunidade assim, nós mesmos pedimos para poder vir com ela, para que a gente pudesse servir. Só que na hora do servir, né, o que é o nosso livre-arbítrio, a gente acaba distorcendo do que está. Então, gente, como diz lá falando toda hora, como diz lá nas estampas bíblicas, né? Esses campos existem, mas há daqueles que proporcionam esses campos. Né? Então, quando a mediunidade ela serve de grande prova, de prova médica, né? Utiliza de forma equivocada, para aqueles que servem, acaba caindo nesses campos que a gente fala. Então, que a gente possa sempre, através desses estudos que nós temos na casa espírita, que a gente possa, sempre assim, buscando um pouco mais, para a gente poder saber que nós estamos aqui para servir e aceitar melhor essas novidades que a espiritualidade nos trouxe. O médico, gente, ele é um agente indispensável, com cujo auxílio se produzem as manifestações do mundo invisível. O médico desempenha um papel especial no estudo dos fenômenos espíritas, participando simultaneamente do seu envolvimento fluídico da vida do espaço pelo corpo físico da vida terrestre. É ele o intermediário obrigatório entre dois mundos. Está no mundo invisível, né? O Espiritismo experimental, no capítulo 4, a mediunidade, lá no livro invisível. Então, muitas vezes, a gente nega essa mediunidade, que na verdade é uma grande oportunidade que nós temos de aprender, ou seja, com essas experiências mediúnicas que nós temos, elas nos trazem muita oportunidade para que nós possamos aprender, né, nesse processo evolutivo. E aí, quando a gente fala dessa questão dos estudos, a palestra, a importância dessas palestras nas casas espíritas, elas são todas assim. Nós estamos aqui, né, sentadinhos aqui, ouvindo, de uma certa forma nós estamos aqui, agora nos comunicando, estamos.
E assim como eu estou passando aqui esse estudo para vocês, o plano espiritual também está aqui participando neste momento, está ouvindo. Então, assim, tanto vocês precisamente quanto o plano espiritual, eles se fazem aqui presente, né? E tem esse plano espiritual que trouxe esses irmãozinhos para necessitados para ouvir esse momento aqui de palestra. E então, só nesse simples evento aqui, de praticamente 1 hora que nós estamos aqui, olha só como que acontece, né, esse formato aqui, quanto aprendizado, quanto ajuda que eu trago aqui nessa casa espírita. Né? Então, graças a Deus, assim, nós temos essa compreensão, né? Graças a Deus, hoje, por causa dessa doutrina consoladora, nós entendemos que nós estamos aqui vivenciando essa experiência do memória e que nós estamos aqui a gente oferecer, para ele servir mais, né? Cada gente poder servir de forma. Acho que eu estou falando de expressão. E aí, gente, eu estou indo já pelo máximo de vida, vamos lá, tá? Então, assim, esse estudo que eu tenho que fazer hoje com vocês vem falar assim, da nossa responsabilidade que nós temos como médicos e somos. Todos nós, né? Com certeza, nós aqui. Inclusive, ter certeza assim, que por meio de uma prece, nós podemos ter uma sintonia muito grande com o plano espiritual. Né? Então, ao nosso redor, no nosso lar, na nossa casa, através dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, né, que nós temos. Então, a partir do momento que nós temos essa vibração, através de oração desse plano espiritual, nós podemos vibrar no bem e vibrar no amor. Porque a partir das nossas vibrações, gente, nós vamos trazer para o nosso lado os espíritos do bem e os espíritos do mal. Então, isso muitas vezes também a gente pode saber reconhecer, assim, às vezes perguntar, mas como eu vou saber se o espírito que está, eu estou sentindo, ouvindo, recebendo do bem? Então, se esse espírito está te ouvindo coisas boas, com certeza ele é um espírito do bem. Mas se ele estiver te ouvindo coisas ruins, né, então você vai saber que você não são espíritos que estão vindo para te ajudar, para te auxiliar. Então, nós temos que ter sempre essa vibração, essa energia positiva nessas vidas, a gente tentar reclamar isso, tentar sempre agir através da caridade, do amor do tempo pelo próximo. E a partir do momento que a gente consegue essa energia, transmitir essa energia boa, nós vamos, além de pessoas boas, né, atrair pessoas boas para perto de nós, mas vamos atrair também. Essa mediunidade nossa só vai tratar coisas boas. Claro que nós temos irmãos necessitados que necessitam de uma orientação. Para chegar nem sempre nós vamos ter espíritos bons. Mas se eles forem para a espiritualidade naquele momento, na medida do auxílio, é porque a espiritualidade viu a necessidade dele, né, de ter aquela conexão daquele médico, naquele momento, para que fosse passado para ele as passadas orientações, né, necessárias ali, evidente, até para ele poder conseguir virar aquele ciclo naquele momento. Então, gente, isso é a mediunidade, né? Isso faz, isso fazer, né, também, né, usar da nossa capacidade que nós temos de sermos médios através de faculdades, né, positivas, energias boas, energias positivas. E aí, como eu falei, né, o médium, como agente indispensável, ele vai sempre estar vai produzir auxílio através das manifestações, né, do mundo invisível.
Então, temos essa responsabilidade, né, que são grandes, para aquilo que nós desejamos para o nosso redor, seja no plano físico, no plano mental. Eu já falei isso no estudo sobre o poder do pensamento, e aí toda vez que a gente faz um estudo, né, falando sobre essas energias, aí volta a falar sobre essa questão de pensar sempre coisas boas, né, para que a gente possa trazer junto de nós sempre coisas boas. Né? E para aqueles que desejam, né, servir com Jesus, ou seja, a necessidade do bem, né, que nós possamos estudar, procurar mais, alguém sentir, sente, né, porque sempre na casa tem alguém que vem por essa curiosidade, porque sente, porque viu que aconteceu alguma coisa, então a casa tem, né, vários grupos de estudos aí, já, não sei se já estudou grupos médicos, não sei se está estudando, se vai estudar novamente agora, mas sempre tem a biblioteca ali com essas que trazem essas codificações e são que trazem explicações para isso. Então, que a gente possa estar sempre estudando, que a gente possa estar sempre ligando, né? Sempre pelo bem, porque o bem vai trazer o bem, se ligarmos pelo mal, o mal vai trazer o mal. E então a gente tem que tentar atrair, né? Sempre para perto de nós esses irmãos que vão atuar na mesma frequência que nós estivermos, né, atuando aqui no plano material. Então, isso é ser médico. A esfera tem precisamente esclarecimento. Como eu falei com vocês no início, tá, gente? É um estudo que eu trouxe publicado para pesquisa. Então, então, para a gente poder terminar, agora, né, vamos fazer a nossa prece final, depois eu passo a prece para vocês. Peço que todos possam deixar seu coração, seus sentimentos, suas explicações, né, se alinharem, né, com o questionamento. E essa reflexão de hoje possa entrar em nossas mentes e nossos corações, onde Jesus, que serviu, né, para todos nós na mediunidade do bem, trazendo sempre seus ensinamentos, possa sempre fazer esse constante em nossas vidas, trazendo todos os seus ensinamentos, que possamos, através das casas espíritas, procurar sempre ver de ajudar o seu próximo, seja no plano material ou plano espiritual. Possamos entender através das codificações, dos ensinamentos, desses estudos, né, de semanais que nós temos aqui, que possam entrar em nossas mentes e nossos corações, nos auxiliando e nos ajudando sempre. E assim, envolvidos com essas vibrações amorosas, que nós encerramos neste momento essa brincadeira, essa reflexão dessa noite, possa nos dar sempre vibrações positivas e amorosas em nossa vida, dando graças a Deus e graças a Jesus em nosso nome espiritual.